Dávila, que ele dispensa apresentações, todos o conhecem, e depois a Graziele vai fazer a sua apresentação em seguida, e aí a gente faz esse debate, ok? Então, Felipe, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. É um prazer estar de volta em Harvard depois de muitos anos que eu estive aqui. Mas eu vou começar primeiro colocando uma questão sobre as instituições do ponto de vista histórico que me parece muito importante. A questão que eu sempre fazia, desde moleque estudando, era assim: como é que o Brasil conseguiu se manter uma nação unida em torno, territorialmente, em torno de línguas, religião, e nós não desintegramos como o resto da América Latina? Por que nós não viramos uma opção de repúblicas independentes? O que manteve o país unido? É uma questão que sempre me intrigou. Nós não tínhamos forças armadas para manter o país unido, não tinha um poder central forte, não tinha nada. Isso significava que era justamente a vontade de todo mundo de manter o país unido. Isso sempre me deixou com uma curiosidade intelectual. Como é que isso aconteceu? Qual é esse fenômeno? Esse fenômeno chama-se estadistas que construíram instituições. O Brasil é do jeito que é porque tivemos grandes estadistas que construíram essas instituições, defenderam a liberdade e a democracia desde o início da nossa independência. Isso é coisa que passa meio batido no nosso estudo de história. E aí eu escrevi um livro, em 2013, que eu sempre que eu estava nos Estados Unidos, a gente tem o maior orgulho aqui nos Estados Unidos quando estuda os Founding Fathers, né? Puxa, os Founding Fathers são as figuras, assim, os intocáveis, as pessoas que criaram as instituições americanas. Eu falei, pô, mas o Brasil não teve Founding Fathers? Teve uma porção de Founding Fathers importantes. E eu escrevi esse livro em 2013, que chama Caráter e Liderança, 9 estadistas que construíram a democracia brasileira. E vai de José Bonifácio a Fernando Henrique. E o que me chama a atenção, que esses nossos Founding Fathers, eu acabei escolhendo como critério uma dica de um professor que eu tive aqui na Kennedy School, que foi o Joseph Nye, que ele disse que estadistas precisam ser olhados do ponto de vista de objetivos, meios e consequências das políticas públicas. E esse negócio das consequências sempre ficou na minha cabeça. O que ele falava, o que é importante na consequência ser ética e eficaz? É que a política pública promovida num determinado governo, ela tem efeitos que melhoram não só os seus partidários, mas a nação toda, e ela perpetua ao longo da história. O seu efeito é percebido como positivo ao longo da história. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Então, usando esses 3 critérios, eu criei esse livro. Então, primeiro, o grande estadista, José Bonifácio, que é uma pessoa que pouca gente estuda, mas ele teve um papel fundamental na vida do Brasil. Ele criou praticamente a monarquia constitucional. A gente criou uma Constituição, um parlamento, eleições livres. No Brasil, aliás, um estudo fantástico do Murilo Carvalho mostra que o Brasil, naquele tempo, praticamente todo homem acima de 25 anos votava. 50% da população participava de eleição. Sabe quanto que participava de eleição na Inglaterra? 7%. Sabe quanto participava nos Estados Unidos? 18%. No Brasil era 50%. Todo mundo que era praticamente homem acima de 25 anos tinha um poder de voto. Nós tínhamos um grau de liberdade de expressão e liberdade de imprensa que chocava os próprios ingleses, porque os caricaturistas ridicularizavam o Dom Pedro II dormindo em reuniões ministeriais e tal. Eles ficavam chocados, porque isso aqui é um crime de lesa majestade na Inglaterra, e vocês permitem isso? Então a gente tinha um grau de liberdade de expressão, de eleições livres, que poucos países do mundo tinham. O Brasil estava entre as 3 grandes democracias naquela época do século XIX, de acordo com o século XIX. Era Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Depois nós tivemos uma segunda figura, além de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II morreu, o primeiro-ministro da Inglaterra, que era o Gladstone, disse que morreu o maior monarca do nosso tempo. E ele que estava ali no país governado pela Rainha Vitória. O New York Times fez um obituário dizendo que morreu o maior estadista do século. Olha só o tipo de gente que a gente tinha, que é reconhecido no mundo inteiro, e a gente não sabe nem o que eles fizeram. Passa na aula de história, assim, num slide, e ninguém sabe nada. Então precisa entender essa história. Joaquim Nabuco
foi, na verdade, o que eu chamo um aristocrata que trai a própria classe para defender a abolição da escravidão. É o primeiro movimento civil nacional que acontece em torno da abolição da escravidão. É ele. Ele que conduz isso. Ele que transforma isso numa campanha nacional, entendendo o absurdo que é a escravidão, a desigualdade que traz e principalmente o retrocesso econômico, que nós precisamos de uma economia livre. Depois, nós temos a República. A República nasce com dois caudilhos muito no estilo latino-americano, querendo dar golpe e acabar com essa democracia e meter um Estado autoritário, que é Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nós temos aí eleições livres e quem ganha é o que eu chamo do trio paulista. O primeiro é o Prudente Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Por que essa sequência é importante? Porque Prudente Moraes é o que vai restabelecer a ordem democrática, a liberdade no país e a ordem constitucional. Ele, junto com Rui Barbosa, foi o grande autor da Constituição de 1891. Então voltamos a ter eleição livre, acaba o estado de sítio, o Brasil volta a ter uma normalidade política. Campos Salles é o presidente que coloca as finanças do Brasil em ordem. O Brasil estava numa situação desastrosa financeiramente e ele faz uma política junto com o Joaquim Mortim e arruma as finanças. E o Rodrigues Alves vai resolver todas as questões de fronteiras do Brasil, 11 países, tudo por meio da paz, graças à habilidade do Barão do Rio Branco. Vejam que pessoas extraordinárias a gente tem na nossa história, a gente não conhece nada sobre esses caras. Depois a gente pula por um outro período, que é o nascimento do populismo que eu vou tratar com Getúlio Vargas em 1930. Quem é o grande defensor da democracia, da liberdade, durante o Estado Novo, durante a primeira ditadura brasileira? É Oswaldo Aranha, grande estadista brasileiro que transforma o Ministério das Relações Exteriores praticamente numa trincheira de defesa da democracia. E graças a Oswaldo Aranha, o Brasil de Getúlio Vargas não se alia a Hitler e a Mussolini. Graças à amizade dele com Franklin Roosevelt, nós conseguimos fazer com que o Brasil se aliasse às potências democráticas. E aí criou um grande problema no Brasil. Como é que na guerra nós somos a favor da potência democrática e dentro de casa a gente tem uma ditadura à la Mussolini? E isso criou a revolta e Getúlio é deposto em 1945. Oswaldo Aranha teve um papel fundamental na construção da ONU. Sabe por que o Brasil todo ano abre a sessão da ONU? Por causa do Oswaldo Aranha, que foi reconhecido como o grande líder na construção dessa instituição. Oswaldo Aranha é outro reconhecido por ser um dos maiores apoiadores da criação do Estado de Israel. Aliás, você vai em Israel, tem estátua do Oswaldo Aranha em cada lugar. Veja só como um estadista, usando a trincheira do Ministério das Relações Exteriores, foi fundamental para o renascimento da democracia no Brasil. Depois, durante o período militar, nós temos Ulisses Guimarães, uma grande figura que resistiu todo o período militar, mostrando para as pessoas que autoritarismo no Brasil é passageiro, porque nós temos na nossa veia o respeito à democracia e à liberdade. E está ali Ulisses, na trincheira, criando a sua anticandidatura. Todo mundo falava, mas que coisa quixotesca fazer uma anticandidatura presidencial, como a gente sabe que todo presidente vai ser eleito pelo Congresso, vai ser militar e os militares dominam o Congresso. Mas o que aconteceu com essa anticandidatura? Foi um pretexto para Ulisses caminhar o Brasil, fazer uma verdadeira caravana para o Brasil. E isso fez com que o MDB tivesse vitórias estrondosas nas eleições para o Congresso. O MDB foi ganhando maioria na eleição de 1974. Depois, em 78, tornou-se majoritário não só na Câmara, mas no Senado. E o governo militar teve que apelar e criar uma coisa chamada senador biônico. Teve que criar um terceiro senador indicado pelo governo para tentar contrapor a vitória nas urnas, apesar da ditadura, graças à inspiração e o exemplo de Ulisses Guimarães. E, finalmente, nós temos Fernando Henrique Cardoso, que faz um trabalho extraordinário de acabar com a inflação, as privatizações, a abertura da economia, resolver a questão da dívida dos estados, que foi fundamental acabar com a inflação para que nós pudéssemos ter essa estabilidade institucional. Então, o último estadista que o Brasil teve foi Fernando Henrique. O que acontece de 2003 a 2024? O Brasil tem uma sequência de populistas que vêm destruindo as instituições democráticas no Brasil, que vêm debilitando a democracia, que vêm cerceando a liberdade e que vêm, pior, criando desigualdades e empobrecendo o país.
Por que isso vem acontecendo? Vamos pensar qual é a gênese disso. A partir de 1980, o mundo tem uma mudança transformadora. Começa o período de abertura econômica, da criação dos mercados globais, da inserção do mundo na economia externa, e o Brasil ficou para trás. Por quê? Porque 3 pragas tomaram conta do Brasil de 2003 a 2024. E a nossa luta de todos nós é acabar com essas 3 pragas. A primeira chama-se nacional-estatismo. Isso é um absurdo. Isso é recusar que o Brasil participe da economia de mercado. Isso é recusar que a abertura econômica é fundamental para o crescimento do Brasil, mobilidade social, criação de riqueza e inovação. Isso é acabar com o empreendedorismo no Brasil. É acreditar que o Estado intervencionista, com subsídio, com a ajuda do governo, isso vai fazer a economia crescer. Isso é um fracasso. Aí a turma fala assim, não, mas não aconteceu isso com a China, com a Coreia? Não, só que eles fizeram essa ajuda para as economias, para as empresas que se mostraram competitivas no mercado global. E não para ficar ajudando gente que é incompetente, dando dinheiro para empresas incompetentes. É para ajudar as empresas a se tornar ainda mais competitivas, aquelas que se mostraram ser competitivas nos mercados globais. Esse desastre do nacional-estatismo faz com que o Brasil hoje, no ranking de abertura econômica de 60 países, nós estamos em 51º lugar. Ou seja, somos uma das economias mais fechadas do mundo. Uma espécie de Coreia do Norte de economia, o Brasil. Segundo ponto, o Brasil exporta menos que a ilha de Taiwan. Você viu o tamanho de Taiwan no mapa? A gente exporta menos que aquela ilha de Taiwan. O Brasil só representa 2% do comércio internacional. É uma vergonha. E é inacreditável como cada governo recusa em olhar os fatos. Olha o que aconteceu nesses últimos 40 anos, de 94 até agora. Sabe qual foi o crescimento médio do PIB per capita de países que fizeram essa abertura econômica, como China, Malásia, Vietnã, Europa do Leste? Cresceu 127%, PIB per capita. O dos Estados Unidos, nesse período, cresceu 48%. Da Europa, 35%. Sabe quanto cresceu o Brasil? 18%. Gente, vocês são a geração que nasceram num país que não cresceu, cresceram num país que não cresceu e estão começando a trabalhar num país que não cresce. É óbvio que todo mundo quer ir embora desse país. Quem quer ficar num país estagnado desse durante tanto tempo? 40 anos de estagnação econômica. Um absurdo. Por um bloqueio mental de não entender a importância da abertura econômica. De não entender a importância de que nós precisamos de empreendedores. E o único setor que abriu a economia foi o agronegócio. Por isso que o nosso agro é competitivo. Felipe, o segundo ponto... Você tem 2 minutos e 2 pragas. O segundo ponto, depois na hora da pergunta a gente faz. O segundo ponto é o Estado ineficiente. O que acontece com o Estado ineficiente? É o Estado que gasta demais, presta serviço público de péssima qualidade. O Estado brasileiro é grande demais onde não deve se meter, como a economia, e é fraco demais onde ele deve estar, que é fazer justiça, educação, segurança. Temos a justiça mais cara do mundo, 1,6% do PIB. E a justiça que só entre 1 em cada 3 crimes são elucidados. Essa é a justiça que a gente tem no Brasil. E o que acontece? Com o Estado ineficiente e esse nacional-estatismo, abre o caminho para o populismo. Por que o populismo faz sucesso? Porque é o antissistema. Nós temos que destruir tudo isso que está aí. Esse sistema não funciona, esse governo não funciona. E aí você começa a eleger populistas. Então, o populismo, ele nasce do Estado eficiente e da estagnação econômica. É isso que movimenta as pessoas a acreditar nas teses furadas do populismo. Eu vou discutir isso aqui no nosso debate, mas isso é para vocês entenderem que tem uma linha histórica que mostra que o Brasil tem, sim, instituições fortes, democráticas, que nós temos essa veia liberal no sentido de defender a liberdade e a democracia, e que isso foi desmantelado nos últimos 20 anos por uma sequência desastrosa de governos populistas de direita e de esquerda. E eles chegaram ao poder por causa da ineficiência do Estado e por causa do nacional-estatismo. E são essas 3 pragas que nós temos que combater para recuperar a liberdade e a democracia. Obrigado. Obrigado. Bom dia pessoal.
Meu nome é Graciele Costa, eu sou professora na UFRJ, eu sou pós-doutora em serviço social, minha especialidade é política social no Brasil, nas Américas, e tive a chance de estar aqui ano passado em Harvard como pesquisadora visitante. Quero muito agradecer o convite a estar aqui presente na Brasil Conference, dar uma saudação especial tanto para o Danilo e toda a organização do evento, quanto para o professor Fernando Limonde e ao Felipe Dávila, que tem o prazer de compartilhar as reflexões do dia de hoje. E quero agradecer a todas as pessoas presentes. Falar das instituições brasileiras, seja no judiciário, executivo ou legislativo, requer de nós todos muita atenção, sobretudo ao considerar o seu trato nas desigualdades sociais. Primeiro porque, para compreender essa relação, é necessário tentar eliminar da nossa análise... Está funcionando? Mais ou menos. Tá bom. É necessário eliminar da nossa análise concepções que geralmente alternam entre a demonização ou a esperança cega nessas instituições. A demonização tende a apontar o mercado como a única e exclusiva solução de todas as nossas iniquidades que historicamente assolam o país. E a identificar o Estado como apenas um mal necessário que deve prover apenas o mínimo do mínimo para a população, sobretudo aquela mais empobrecida. A esperança cega, por sua vez, tende a apostar todas as fichas no Estado e esquece por alguns minutos que as instituições erigidas no Brasil historicamente serviram às mesmas pessoas e aos mesmos grupos. E ainda que nunca tenham sido tão tensionadas quanto hoje, as nossas instituições permanecem a serviços dos mesmos donos do poder. Seja por ser pobre, seja por ser analfabeto, na história do Brasil republicano, diferentemente do período imperial que o nosso querido acabou de apresentar, a maioria da população brasileira teve o seu direito ao voto negado. A possibilidade de escolher seus representantes foi limitada a uma parcela exclusiva da população brasileira. E, por extensão, a maior parte de nós teve o restritíssimo acesso à possibilidade de ter os seus direitos, seus anseios e vontades espelhados naqueles que, em tese, deveriam representar o povo brasileiro. O nosso país, ele naturalizou as desigualdades a tal ponto que qualquer tipo de intervenção sobre esse fosso de desigualdades que nos atravessa passou a ser lida como populismo e ser enfrentada de uma maneira muito visceral, inclusive. E, de fato, foi no ápice da ditadura varguista, e sua política populista que os trabalhadores tiveram no Brasil a primeira vez a chance de ter seus direitos mais básicos atendidos. No contexto democrático, por sua vez, os trabalhadores e o povo brasileiro só retomam ao centro das agendas de governo, querendo ou não, com a ascensão dos governos Lula. O governo que sofreu ao longo dos anos e continua sofrendo duríssimas críticas por implementar políticas sociais básicas, como Bolsa Família e ações afirmativas. Mas num país que viu as suas instituições moduladas, instituídas para representar apenas os interesses dos filhos do doutor, do coronel e do alto escalão do empresariado brasileiro, direitos sociais mais básicos como educação, assistência social, previdência, habitação, alimentação e saúde são vistos ainda hoje como privilégios que oneram e destroem o Estado brasileiro. E também destroem as possibilidades de um país que seja internacionalmente reconhecido como viável e que também possa estabelecer altos índices de crescimento. Qualquer passo para remodelar a divisão social do trabalho no Brasil, para produzir algum tipo de mínima redistribuição de riqueza, de combater disparidades raciais e regionais, tende a ser rechaçado tanto pela mídia tradicional, quanto por aqueles que se acostumaram, entre nós, a enxergar pessoas pobres, negras e periféricas apenas como seus servos. E direitos sociais que, de novo, para alguns tendem a ser demonizados e vistos, curiosamente, como eu disse, como pautas exclusivas
de governos populistas de esquerda ou que têm o trabalhismo como seu ponto central. Eu quero ressaltar aqui que direitos sociais, eles não são centrais em governos populistas. E o governo Bolsonaro, ele demonstrou isso para a gente de uma maneira muito explícita. E eu vou dizer como. Durante a pandemia de Covid-19, a saúde a nível federal passou pelo que eu chamei e tenho chamado de um projeto neomalthusiano militarizado. E por neomalthusianismo, eu estou chamando de uma reedição de uma concepção eugenista de sociedade, na qual não há possibilidade de vida para todos, na qual apenas, de fato, os fortes podem ou não sobreviver. Um projeto que foi modelo de gestão estatal em relação à distribuição e organização do fundo público, em relação à educação, portanto, à previdência social, à desconsideração à assistência social como um sistema e como um direito, e a alimentação e a habitação, o direito à vida, como algo extremamente banal. Foi essa concepção que também restringiu para todos nós que acompanhamos de perto os horrores da pandemia, uma interpretação em relação à vida que nos restringe a apenas binômios que são limitantes e limitadores. Você prefere a Lei Maria da Penha ou uma pistola? Foi essa pergunta que o nosso capitão fez em setembro de 2022 no encontro Mulheres pela Vida e pela Família, em Novo Hamburgo, uma cidade próxima ao Rio Grande do Sul. Quando você precisar trocar o pneu sozinha ali do teu carro e ver várias pessoas na sua direção, você prefere ter na bolsa um exemplar da Lei Maria da Penha ou uma pistola? Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com os dados de 2020, uma mulher é assassinada apenas por ser mulher no Brasil a cada 7 horas. E nesse mesmo Brasil, a maior parte das mulheres que sofrem esse tipo de violência são negras. Portanto, em primeiro lugar, essa pergunta naturaliza entre nós sexismo, racismo, que tanto sustentam e sustentaram as legislações e instituições do nosso país. E que, de fato, fazem com que as normas e as suas execuções sejam morosas, lentas e que tendam a favorecer determinados grupos. Somente diante de um cenário distópico, de guerra de todos contra todos, em que não cabe mais falar sobre direitos sociais mais básicos, ou de políticas públicas, ou de intervenção estatal na vida social, ainda que mínima, é que essa pergunta faz algum sentido. Você prefere a Lei Maria da Penha ou a pistola? Uma das marcas desse modelo neomalthusiano militarizado de gestão do Estado é essa política, a política do medo. Uma política do medo que nos induz, enquanto sociedade, a uma série de perguntas muito capciosas, todas sustentadas nesse binômio. Você prefere o clube de tiro ou a biblioteca? Você prefere o voto impresso, transparente ou a fraude, entre aspas? Você prefere a vida ou o aborto? Você prefere ficar em casa ou cuidar da economia? Diante de um cenário de destruição de outras possibilidades de vida e de sociabilidade, pensar futuros e presentes aparece para a gente sempre a partir de escolhas muito restritas. É essa mesma restrição que levou em 2022, no mês de agosto, uma criança ligar em Belo Horizonte, na região metropolitana, para um 190, porque a família dele estava com fome. Num país como o Brasil, marcado pela desigualdade social profunda, advogar contra direitos sociais básicos e em suas respectivas também políticas públicas e sociais é uma política antipovo. Um dos motes da Brasil Conference desse ano, após 10 anos de atividade, é recolocar o povo brasileiro no debate e nos chamar a todos e todas aqui presentes a compreender qual que é o nosso papel na produção de um Brasil que seja mais justo em todos os termos. E aqui eu não estou falando de produzir uma esperança cega nas instituições.
e foi o que eu apontei desde o início da minha fala, nós estamos falando aqui em produção de justiça social básica, que é, inclusive, condição, em tese, para que as próprias relações capitalistas se estabeleçam. Ninguém está aqui falando de nada tão fora da curva do que a gente já vive enquanto sociedade. Muitos podem dizer que essa aqui é uma leitura antiquada, uma leitura social-democrata que já foi ultrapassada no século XX. E que a gente precisa, enquanto sociedade, nos inspirar em países como os Estados Unidos, que valorizam, em teoria, o mérito individual. Eu responderia, para finalizar, que o nosso país sequer teve a chance de viver essa old-fashioned version sobre direitos humanos e direitos sociais mais básicos. E que nós precisamos, conjuntamente, independente inclusive do espectro político em que estejamos, conjuntamente repensar, refundar e restabelecer enquanto sociedade, não apenas instituições justas e profundamente democráticas, e que tenha, obviamente, o povo na centralidade da sua ação, mas também repensar coletivamente novos parâmetros meritocráticos sobre aquilo que nós estamos considerando para o futuro do nosso país, que tanto nós aqui, cada um do seu lugar e da sua concepção de Brasil ideal, temos. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha um ótimo debate. Boa, muito obrigada. Muito bem, nós vamos agora, então, passar para uma discussão. Antes eu farei um breve comentário, e aí a gente volta para os dois e ouve algumas perguntas do público, se houver tempo. Nós ainda temos 20 minutos, 20 e poucos minutos. Gostaria de frisar e chamar a atenção para os pontos de acordo e os pontos de discordância nas duas colocações que nós ouvimos. O ponto de acordo me parece ser claramente uma rejeição do último governo que nós tivemos, do governo Bolsonaro, se é que ele pode ser chamado de governo. Os dois palestrantes comentaram claramente a sua preocupação com o tipo de política adotada durante esse governo. Mas há uma discordância de fundo ou de ênfase na visão sobre o passado brasileiro recente. Aí, digamos assim, onde colocar o Lula e o governo do PT, para ser bastante claro. No rol dos estadistas brasileiros, Lula não faz parte na visão do que o Felipe expôs. E logo depois do Fernando Henrique, segundo ele, começam as pragas. E não houve uma palavra sequer a respeito de desigualdade econômica por parte do Felipe. Graciele entrou no palco e a primeira fala dela foi a respeito da desigualdade e do tamanho da desigualdade do Brasil. Então, para provocar, eu perguntaria ao Felipe, a desigualdade é a terceira praga que você não teve tempo de dizer ou não? Com relação a um ponto mais profundo dessa discussão entre corrupção e populismo e um pouco fazendo uma reflexão já sobre as falas do professor Levitsky e da fala do ministro Luiz Roberto Barroso. A preocupação deles com o papel do judiciário e com o papel do judiciário para defender a sociedade contra o populismo. Aparentemente, ambos se esqueceram do papel que o judiciário teve no momento de definir o Lula como um populista perigoso que deveria ser tirado do mercado político. Lembrem-se que, da mesma forma como Bolsonaro está sendo hoje proibido de participar das eleições, Lula foi proibido de participar da eleição que Bolsonaro venceu. E o juiz que prendeu o Lula virou ministro da Justiça do Bolsonaro.
Então, a relação entre corrupção, luta contra a corrupção e populismo, ela é bastante direta. É interessante que a definição dos países subdesenvolvidos, quando se trata de corrupção, é dizer a corrupção nesses países é endêmica, é generalizada e, portanto, precisamos combater a corrupção a qualquer custo e com qualquer meio. Quando se volta para os populistas, se diz os populistas são pessoas muito simplistas. Eles definem o mundo entre o bem e o mal, entre os virtuosos e os corruptos. Ora, de onde vem esse discurso dos populistas? Desta ênfase no combate à corrupção, desta visão de que somos todos corruptos, todos de países subdesenvolvidos, e somos subdesenvolvidos porque somos corruptos. Então, essa relação é interessante, que ela não é feita, ela é imediata, mas ela passa batido, como se ela não tivesse ocorrido. Então, essa preocupação com o combate ao populismo e, eventualmente, ter defesas contra o populismo, ela envolve riscos, decisões que não são fáceis de serem tomadas e nem sempre são tomadas da forma mais correta. Então, com essa colocação, eu volto para os dois palestrantes, provocando ambos para uma nova reflexão, uma nova rodada, e se nós tivermos tempo, temos ainda 20 minutos, a gente abre para o público fazer questões, depende um pouco da disciplina de ambos aqui. Então, vamos ser breves. Felipe, sua vez. Bom, primeira pergunta aqui, eu gostei muito da apresentação da Graciele no sentido, é assim, lógico que a desigualdade social incomoda a todos nós. Acho que a grande divergência é como resolver isso, como enfrentar. Ao meu ver, nós precisamos de novo fortalecer as instituições. Eu vou dar 2 exemplos. Para melhorar a desigualdade social, precisa melhorar a educação básica. O último presidente que se preocupou com a educação foi o Fernando Henrique, com o Paulo Renato, que incluiu todos os jovens na escola. É a coisa da quantidade, colocar todas as crianças na sala de aula. Dali para frente, qual era a pauta da educação? Melhorar a qualidade do ensino, o aprendizado. Nenhum governo fez nada nesse sentido, federal. Nós vamos falar depois da experiência de sucesso que nós tivemos em Pernambuco, no Ceará, tal, que são coisas locais. Mas na política federal, 0 foi feito. O Brasil continua aí um dos piores países do PISA. A gente não aprendeu nada, as crianças não aprenderam absolutamente nada. Então, se a gente não focar no aprendizado do ensino básico, nós vamos continuar com um enorme problema social no Brasil. Esse país nosso gasta mais com o ensino universitário que com o básico. Está na cara que você tem que pegar todo o dinheiro e apostar tudo no ensino básico, fortalecer o ensino básico, fazer com que as crianças aprendam na sala de aula. É inacreditável isso. Como é que a gente vai resolver a questão da desigualdade? Não tem política assistencialista que vai resolver um país que nós não damos a igualdade de oportunidade na educação. Então, essa é uma questão institucional. Nós precisamos ter uma política de Estado que vai ser seguida por todos os governos. Não pode ter descontinuidade de política pública de Estado. Política pública de Estado, um governo começa e o outro continua. Então, por exemplo, essa é uma coisa que nós não tivemos. Outra raiz da desigualdade social é a impunidade. Esse é o país da impunidade. Nós somos a capital do mundo da impunidade. É uma coisa... Pega lá o World Justice Project, você vai ver lá. O Brasil está em penúltimo lugar em elucidação de crimes. Nós temos 10% dos homicídios dolosos do mundo, gente. 40 mil homicídios por ano. Sabe quantos são esclarecidos? 1 em cada 3. Que justiça é essa? E essa justiça custa 1,6% do PIB ao ano. É um absurdo. Então, assim, se a gente não combater impunidade, corrupção, se a gente não focar na educação básica, não há política social que vai resolver as distorções da desigualdade. Então, por isso que eu digo que são coisas institucionais, são temas que deveriam ser política de Estado. A questão da segurança, por isso que cadeia é isso que a Graciele falou, cheio de preto pobre. Por quê? Porque 40% das pessoas encarceradas não foram sequer julgadas. É um absurdo. Então, ou a gente resolve as questões institucionais e trata como questão de Estado, ou nós não vamos resolver a desigualdade só com políticas paliativas sociais. Essa que é a minha discordância. Nós não vamos resolver. Isso aqui é dar um engove para passar a dor de cabeça do pileque, mas não vai resolver. A gente precisa resolver, precisa ter política de Estado.
Então, daí a importância das instituições, daí a importância de um governo pegar o bastão e passar para o outro. O Bolsa Família é óbvio que é um programa de sucesso, mas não podemos esquecer que quando o Bolsa Família, que era Bolsa Escola, foi criado no governo Fernando Henrique, o Lula disse que aquilo era esmola para pobre, que não era bom. Depois ele descobriu que é bom e transformou o Bolsa Família no grande programa. E até hoje nós temos um desafio. Qual é a porta de saída do Bolsa Família? Eu vou dar um problema hoje, atual. E a Graciele sabe disso. Quantas pessoas, hoje você não tem mão de obra, você quer contratar gente para construção civil, você não quer mão de obra. Por quê? Porque as pessoas não querem ser registradas. Por que elas não querem ser registradas? Porque ela perde o benefício do Bolsa Família. Ela quer continuar na informalidade. Então a gente precisa dar um programa, uma porta de saída, para que essa pessoa, quando esteja empregada, ela recebe menos daquele benefício e na hora que ela for desempregada, ela volta a receber automaticamente. Tem que ter uma porta de saída, porque senão o que a gente está querendo falar, não quero ser registrado, quero ficar na economia informal para não poder perder o benefício. Então a gente tem que pensar as políticas sociais de maneira institucional, porque se a gente esquecer a instituição e achar que de forma paliativa a gente vai resolver, nós não vamos resolver a questão da desigualdade no Brasil. E isso foi o que todos os países fizeram. Todos os países que reduziram pobreza, teve crescimento econômico, teve investimento em educação e, evidentemente, tem justiça. Porque se não tiver essas três coisas, não tem como resolver. Obrigado, Graciele. Acho que nós não temos ponto de discordância nesse ponto, Felipe. Eu acredito que a política social, ela tem, como o Felipe colocou aqui muito bem, que isso é uma política de Estado. Então, independente, né, do espectro político que o governante esteja, isso seja constitucionalmente garantido para evitar exatamente o uso desse tipo de direito social como instrumento para a coleta de votos. Então, esse ponto a gente tem extrema concordância. Também tem uma grande concordância quando o Felipe fala quanto à importância de nós pensarmos a política social combinada a outras iniciativas. A política social, ela é própria das sociedades capitalistas. E o capitalismo em si é fundado na desigualdade. Então, não há perspectiva de política social ser aquela que elimine desigualdades sociais. A política social e direito social, a educação, a assistência, a saúde, a previdência, a habitação, ela vem como uma das possibilidades de intervenção na vida das pessoas para dirimir, mas em tese nunca eliminar as desigualdades que já estão postas entre nós. O problema é que quando nós acreditamos que a assistência social, por exemplo, ainda apareça entre nós como uma benesse, como um assistencialismo, a gente deixa de enxergar as possibilidades que se traz exatamente da combinação de fatores que o Felipe menciona. Então, quando a gente fala do programa Bolsa Família, a gente tende a colocar a pessoa que recebe o benefício como aquela que escolhe não ter acesso a um vínculo formal para poder receber o benefício. E como a gente sabe, boa parte das vezes o sujeito não tem necessariamente a escolha. Ele vai tentar optar por aquilo que possibilita a sua sobrevivência de uma maneira mais digna. Então, nos cabe pensar como é necessário, por exemplo, construir uma ideia de política social que não seja exclusivamente para os extremamente pobres, ou seja, que seja para aquelas pessoas que no conjunto da sociedade possam ter uma vida digna. E não necessariamente, ao acessar essa política social, você tenha que estar numa condição tão baixa de renda, que você tenha que ter que, de novo, escolher. Eu queria muito chamar a atenção sobre essa questão dos binômios, que ainda permanecem entre nós. Então, vou apontar um ponto a esse sim, Felipe, estou em discordância. É que não é necessário, em tese, a gente pensar ou eu invisto em ensino básico ou eu invisto em ensino universitário. Nós temos fundo público suficientemente digno e robusto para investir nos dois. Aí entra qual que é esse sujeito, de novo, que foi ele eleito como representante do povo e que vai fazer as decisões. E eu não posso botar isso só na conta do executivo. A gente tem que pensar também o corpo que é o legislativo e, óbvio, o judiciário. Então, eu queria chamar a atenção para esses elementos. Por quê? Porque o combate à corrupção que o professor Fernando levanta acabou sendo um dos grandes motes que fez com que os governos do PT caíssem, e o Felipe está corretíssimo aqui também, quando ele fala que os governos do PT se apropriam daquilo que o FHC propôs ali inicialmente, mas não é possível não mencionar que o que os governos do PT fazem é ampliar aquilo que foi sinalizado pelo FHC. O espírito de anticorrupção que vai fazer com que a gente tenha uma iniciativa, né, de
nós não tem como hoje não dizer isso, né, mas de criminalizar parte não só das pessoas ali do PT, especialmente a figura do Lula, mas também todo o legado do PT vai se somar. Isso eu quero que todos prestem atenção, ao espírito antipovo que eu mencionei aqui. Porque quando há uma adesão massiva, né, sobre essa ideia de vamos combater a corrupção, o Felipe não é a favor da corrupção, eu não sou, o Fernando Limões também não é, nenhum de nós aqui é a favor da corrupção. Mas o que se faz com essa agenda anticorrupção é tentar demolir todo o mínimo que se foi conquistado de civilidade do ponto de vista de conquista de direitos sociais. Esse é o motor que possibilita que governos como o de Jair Bolsonaro ascendam em nosso país, dizendo que direitos sociais, por exemplo, não são prioridade e não devem ser. O que eu quero que todo mundo aqui... eu acredito que todo mundo já pensa na eleição de 26, todo mundo aqui pensa na eleição de 26, é que a gente pense que tipo de lugar o direito social, a política social terá nas nossas agendas. Que tipo de lugar essa concepção sobre direitos, não como um gasto público, ou como aquilo que eu escolho isso ou aquilo, mas como parte desse novo pacto civilizatório que eu estou aqui dizendo, para se refundar e repensar as instituições do Brasil, podem apontar para nós. Uma última adição para a gente ter 2 minutinhos. O programa Bolsa Família, um dos sucessos que eu observo na sua realização é que boa parte dos que foram filhos do Bolsa Família também acessaram, por exemplo, as ações afirmativas e a partir daí foram para as universidades. Muitas dessas pessoas estiveram não só nas universidades do país, como de fora da Universidade do Brasil. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu sou uma delas. E isso é muito forte, e isso é muito importante, porque a nossa, especialmente para quem está aqui estudando em Harvard, a gente tende a olhar para o nosso país como um país que não é aquele que dá condições para que as nossas grandes potencialidades como pessoas, grandes mentes, essa fuga de mentes que o Felipe mencionou bem, as pessoas querem ir embora do país, não apostam, não acreditam mais no país, isso é extremamente perigoso. Nós temos uma série, milhões de pessoas naquele nosso país que só precisam de uma coisa, e que é básica, e que é liberal, inclusive, é oportunidade. É isso que eu não consigo entender na forma como o liberalismo no Brasil se estabelece, porque ele nega os seus próprios princípios na condição clássica ou aquela que vai se desenvolver adiante. Essa concepção que é, infelizmente, que marca as nossas elites, que é a do racismo, que é a do sexismo, que é a do regionalismo, que é aquela que diz quem pode e quem não pode, marcada ainda por aquela ideia dos coronéis, os filhos dos doutores, ou só o alto escalão do empresariado brasileiro, de ter direito não só a estudar, não só a ser doutor, mas é o direito à vida, e a vida digna. Eu espero que a gente possa aqui pensar numa linha muito distinta dessa, independente, de novo, do espectro que estejamos. Muito bom. Eu só queria fazer um parênteses aqui, Graciela. A Graciela sabe porque ela segue tudo, viu? Então, tudo que a gente faz, escreve, ela segue. Eu fui o único candidato a presidente da República que tinha no programa de governo acabar com a miséria extrema no Brasil em 4 anos. E não era nenhum milagre, não. Era pegar o programa do PB... E que estava ali, como fazer? É focar na pobreza infantil, é pegar o dinheiro, é isso. Então, não é um ou outro, mas a questão de prioridade é assim, não, primeiro eu vou resolver um problema para depois focar em outro. Então, isso é super importante em política, porque onde você vai colocar o dinheiro mostra onde é que está a tua prioridade. Então, eu peguei aquele projeto do PB e falei assim, então vamos acabar com a miséria infantil, que era o jeito de acabar com a grande miséria, o que é um absurdo total. Então, isso é uma prioridade. Eu falei, o único candidato da direita, não tinha nenhum da esquerda, colocou lá compromisso, meta, criar indicador para reduzir a pobreza extrema no Brasil em 4 anos. Bom, como nós temos pouco tempo, eu vou usar a prerrogativa de agenda setter aqui e vou dar uma concluída aqui sem abrir a palavra para o público, infelizmente. Isso, as reclamações vocês enviem aos organizadores do evento e não a mim. Não tenho nada a ver com isso. Né? Como nós estamos falando aqui, falamos um pouco de instituições e o tema veio a eleições, e a gente está sempre preocupado com os possíveis problemas institucionais brasileiros e pensamos sempre que o desenvolvimento social e econômico está atrelado ao institucional e que se essas coisas
que essas coisas devem andar paralelamente, deixa eu notar que nem sempre é assim e que muitas vezes é o invertido. Então, pensem no caso da instituição mais importante que o Brasil tem e que é a fundamental para a definição das nossas vidas. É a eleição presidencial, que é uma eleição direta, que é onde vale um homem, um voto, uma mulher, um voto. Em que país isso não vale? Nesse aqui. Esse país ainda usa o colégio eleitoral. Esse é um país, do ponto de vista institucional, atrasadíssimo, porque ainda usa eleição indireta da presidência da República. Não só indireta, como totalmente distorcida do ponto de vista da relação entre voto e resultado. O Brasil, em 1834, foi forçado, em razão da fuga do Dom Pedro I, a eleger um regente. E nos debates constitucionais sobre como eleger o regente, eles já reconheciam que a eleição pelo colégio eleitoral era uma bagunça que não devia ser seguida. E nós fizemos uma eleição direta de regente. 1834. E esse país aqui, até hoje, não conseguiu se livrar do colégio eleitoral. Então, a eleição presidencial, e temos aqui um candidato à presidência, passado e futuro, aparentemente, pelo que ele disse aqui, continua no pedaço. Temos uma potencial candidata à presidência aqui também, não é? Então, queria só chamar a atenção para isso, valorizar a nossa experiência, o nosso avanço institucional brasileiro, que é imenso em vários setores e que nem tudo pode ser jogado nas costas das instituições. Né? E nós vimos aqui um debate muito importante entre duas visões. Né? Apesar de toda a amizade, de toda a política aqui feita, claramente nós temos duas visões aqui de Brasil ou de ênfase. Né? Se no empreendedorismo, se a forma de nós nos alavancarmos é o empreendedorismo, ou se é justiça social e redistribuição social. E é sobre isso que nós vamos continuar votando nas próximas eleições. Muito obrigado a todos, todas pela presença e que... Eu tenho certeza que o Fabrício também vai admitir quantas pessoas importantes para a vida da gente estão aqui na nossa frente. Jorge Paulo, da vida inteira, Edu, Regina Casé, né? E então é muito bom ver um monte de gente. O João Adib, que para mim hoje, eu estava falando com o Fabrício, o melhor cara de marketing do Brasil, eu fico estudando as coisas que ele fala. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora, Fabrício, vamos falar em pé. Porque para empreender, a primeira grande decisão é levantar a bunda da cadeira. Então, vamos! Nós somos baianos. Vamos lá. Você sabe, pode cantar e dançar também, melhor não. Baiano tenta ser modesto, mas não encontra argumentos. Então, Fabrício, por que você é divino, maravilhoso, nasceu no mesmo dia que eu e fez essa empresa toda? Uma pergunta super isenta. Vai. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Eu tô nervoso, botaram o Jorge Paulo na primeira fila aqui agora, eu fico nervoso quando eu falo com ele olhando assim. Não, e mais que isso, o Nizam aqui, falar com o Nizam. Vou contar uma história antes de responder essa pergunta capciosa dele, que há uns 20 anos atrás eu vi uma palestra do Nizam, chique, em algum lugar, tipo Harvard. E aí ele falou, eu sou baiano de Salvador. Eu, caramba, o cara é baiano de Salvador e nasci 9 de maio. Aí eu falei, nossa... Eu nasci 9 de maio também. Desde então, a gente tem essa conexão aí. E nós somos colegas de Harvard também, no OPM. Então, super prazer estar aqui de volta e bater esse papo com vocês hoje.
E aí, o que é para responder? Vamos lá. Você fez uma empresa que é um negócio colossal. Só que toda vez que eu vou, é um resultado. Agora eles bateram acima de 90 milhões de pedidos. Quase 100. Quase 100. Quanto é a porcentagem do PIB que está no iFood? Há 2 anos atrás foi 0,53%. O lance é pensar no 1% ou depois 2%. Toda vez que eu... Aí ele volta da China e ele fala assim, estamos começando do zero, agora é padrão China. Você é muito cara de pau, né? Explica isso aqui. Pessoal, estamos numa conferência de brasileiros. Nosso primeiro desafio é joguem fora esse complexo de vira-lata. A gente tem um péssimo complexo de vira-lata. Um péssimo complexo de vira-lata, de olhar e dizer, caramba, mas os americanos, tem os europeus, tem os chineses. A gente não tem esse complexo de vira-lata no iFood. A gente fala, nós no Brasil somos foda, conseguimos fazer muito, podemos construir muita coisa, e é com tecnologia, com inovação, com empreendedorismo, correndo atrás, com garra, que a gente vai trazer muito resultado. Trabalhamos, acreditamos tanto nisso que a gente até consegue fazer algumas coisas boas. Então, nossa história é, primeiro, não tem complexo de vira-lata. Dá para fazer as melhores empresas do mundo. O iFood hoje, a gente está focado no Brasil, mas a gente é uma das melhores operações de food delivery do mundo. Vocês conhecem alguns números, mais ou menos quase 100 milhões de pedidos por mês, 350 mil entregadores, 350 mil restaurantes parceiros. Mas o mais legal de contar para vocês é, tudo isso é bobagem, tudo isso é mentira, tudo isso é uma empresa que está crescendo 10 anos depois de uma startup de 10 pessoas. Isso eu queria contar para vocês primeiro. Há 10 anos atrás, o iFood era 10, 12 pessoas numa salinha faturando zero. Há 20 anos atrás, a empresa que eu fundei, que é a Movile, era 2, 3 pessoas saindo da faculdade, começando do zero. Então, se dá para essa primeira empresa de 10 pessoas, essa segunda empresa de 10, 20 pessoas, criar uma empresa que hoje movimenta mais de 0,5% do PIB do Brasil em poucos anos, o que mais que a gente pode fazer? Então, tudo que a gente faz de bom no iFood é pensamos grande pra caramba, sonhamos grande pra caramba, como dizem os livros sobre o Jorge Paulo aqui, que é a nossa inspiração também de sonhar grande. Estudamos pra caramba, empoderamos as pessoas loucamente. O que eu mais falo no iFood não é a ideia. Se alguém pensar, eles tiveram uma ideia boa, a ideia não vale nada. A ideia que a gente teve foi boa há 5 anos atrás. Se não tivesse mudado 5 vezes nesses 5 anos, já tinha diminuído a empresa hoje. O que importa é gente muito boa, muito apaixonada, extremamente empoderada. Então, a gente trabalha numa empresa onde eu, como presidente, decido muito menos do que vocês, muito menos. Se a pessoa me conta e fala assim, você pode ver isso aqui? Eu não sei, não sou eu que decido as coisas. Eu defino direção, cultura, modelo de gestão, velocidade e empodero gente mais apaixonada do que eu para continuar mudando e melhorando e inovando. Então a gente tem gente muito boa, que aliás está passando por reeducação o tempo inteiro. Eu fui colega de classe do Nizam aqui, em Harvard, há 2 anos atrás a gente estava na mesma classe aqui. E eu fiz Stanford ano passado, várias vezes eu estou em Harvard, Stanford, FGV, fiz mestrado, estou o tempo inteiro estudando. Às vezes me perguntam, mas por que você está estudando se você é o presidente do iFood? Eu falo, estou estudando porque eu quero continuar sendo presidente do iFood, porque eu quero que o iFood continue crescendo. Porque às vezes perguntam, você é mais teórico ou mais prático? Eu sou prático e sou muito prático e extremamente teórico. É sendo teórico que eu aprendo com os melhores, por isso que a gente está aqui todo mundo junto hoje, como manter a empresa crescendo. Então, gente muito boa, super empoderada, sonhando grande, inovando loucamente. A gente é uma empresa que se reinventa completamente a cada 6 meses. Então, vocês estão vendo o que o iFood é hoje. A gente está fazendo 10 projetos, sempre em pequenos grupos, em pequenos lugares, que vão ser lançados nos próximos anos. O que vai ser o iFood de amanhã, a gente já começou a estar rodando com milhares de pessoas hoje. E o que é o iFood hoje, começou com um projetinho pequenininho de 5 pessoas que a gente inovou, errou 200 vezes. É que eu não paro de falar. Agora eu vou continuar também. Quem mandou você fazer uma pergunta ampla? Já era. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Então faz outra aí, então. Como nós estamos em Harvard, que é um lugar que tem verdadeira aversão ao capitalismo, você sabe, né? Tudo isso aqui foi doado por hippies, né? Esse monte de apoio né, das grandes coisas, todos os lugares que você vê são empresários bombando, doam fortunas inteiras e tal. Então, o que eu achei muito importante, quero parabenizar vocês esse ano, foi o balanço dos vários Brasis. Tá certo? Porque quando eles se juntam... Então, eu queria que, sobre isso, você falasse de tudo que você faz na área social. A começar da Fundação BIC, que você põe do seu próprio bolso.
Então é importante falar isso, porque senão vão achar que nós somos dois capitalistas terríveis. A gente faz uns 100 projetos, vou resumir rapidinho, mas vou começar pelo final. Eu acredito no capitalismo consciente, acredito que, como uma empresa que tem sucesso e cresce, eu acho que eu tenho muita sorte. Eu trabalho pra cacete, estudo muito, acordo muito cedo, sou psicótico de trabalhar, e mesmo assim, criar com 2, 3, 4 pessoas uma empresa que hoje é relativamente grande, vai crescer 10 vezes, é grande, é preciso também sorte. E eu acho que eu tenho a obrigação de devolver ela um monte para a sociedade. Devolver, seja com dinheiro, com investimento, com educação, que é uma área que o iFood só existe por causa de educação, devolver com tecnologia. A gente tem um monte de projetos ligados à tecnologia, porque como o iFood é um centro importante de tecnologia no Brasil, distribuir isso para áreas públicas em volta, alavanca o Brasil numa área que é fundamental para a gente. Então a gente tem um monte de projetos, a gente tem a Fundação Umbi, que na verdade... Fundação Umbi, que na verdade é a Kelly que toca ali, não sou eu. Ah, a mérito é toda dela. Eu sou só o cara que incentiva. Que um dia vai chegar igual a Fundação Lema. É mentira o que ele está falando? Cascata, isso aqui que ele está dizendo? É verdade. Eu nem falei na parte. Então a gente investe um monte em educação com... Olha só, educação, um monte com a educação de ensino básico. E a gente tem uns 30 projetos ligados à educação de entregadores. O que eu mais gosto agora, chamei o diploma do ensino médio. 6 mil entregadores se formaram no ensino médio há um mês e meio atrás. A gente quer que 100% dos entregadores tenham ensino médio. Então a gente está empurrando fortemente como usar a tecnologia para educar entregadores, e na área de meio ambiente, na área de inclusão, na área de distribuição de comida. Bastante projetos o iFood tem, bastante mesmo. Não, é impressionante, e eu acho que é uma empresa que é um orgulho do Brasil. Porque o que esses caras fazem de maneira estruturada é um orgulho, tá? Nós fomos colegas, eu acabei de me formar em Harvard e ele se formou antes de mim. E era um orgulho para o grupo de brasileiros. Então a capacidade empresarial do Brasil, senti falta do agro aqui. Senti falta do agro. A capacidade empresarial do Brasil é notável, né? Porque ser empresário no Brasil é um desafio inacreditável. O bom de ter tanta lei é que você não vai ter Alzheimer, porque é tanta coisa que você tem que lembrar, não é? As coisas que você tem que pagar. Então, Fabrício, como é que você consegue esse balanço entre... E eu sei disso, o tempo que você se dedica, sua preocupação com isso. Como é que você se dedica nesse trabalho, né? Que eu vejo de maneira tão... que você se dedica com tanta presença, não é mandando, presença. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e acho que eu tenho uma oportunidade incrível. Olha que legal, eu tenho uma empresa que tem 2, 3 mil pessoas de tecnologia e inovação, que impacta 60 milhões de clientes, que fala com o Brasil inteiro. Eu tenho uma oportunidade de contribuir de volta com o Brasil. E criar uma empresa grande, com certeza, e eu sou capitalista também. E ter um impacto social para a sociedade também. E os dois funcionam e os dois têm que trabalhar junto, e é assim que eu acho que é o futuro. O meu, não sei se é segredo, porque acho que não tem muito segredo no negócio, mas a minha característica é, eu amo o que eu faço, acho que eu tenho uma super oportunidade de ter um impacto gigante, de fazer o que eu gosto, então eu estudo muito, trabalho muito, corro muito atrás. Eu estava falando, quando você me interrompeu da última vez, sobre ser ambidestro, que é... Aqui você vê que os dois vão ficando disputando aqui quem fala. O marketing dele, então eu puxo para a área social. Eu estava falando de ser ambidestro. Ser ambidestro significa ser obcecado por inovação, bem nessa hora que eu parei de falar. Então a gente é uma empresa startup. A gente tem o que a gente chama de jet skis, 20, 30 pequenas startups de 5, 10 pessoas dentro do iFood, correndo e testando um monte de coisa, com tudo dando errado, e tudo bem, porque o objetivo é aprender, andar rápido, descobrir o que tem de novo, testar de novo, ajustar o mais rápido possível. E ao mesmo tempo a gente tem uma disciplina grande, uma disciplina de empresa madura, que consegue dizer, eu tenho metas, eu consigo executar isso com disciplina, acordar cedo e fazer o que tem que ser feito. Então a gente consegue ser uma empresa que ao mesmo tempo tem paixão, junto com disciplina. Eu acho que essa é uma das grandes características que faz a gente continuar andando. Sonhar grande o tempo inteiro, aumentar a barra o tempo inteiro, mas ter a paixão de inovar e estar disposto a mudar tudo o tempo inteiro. Quando alguém entra no iFood, a gente fala logo, o iFood é assim hoje. Daqui a 6 meses vai mudar, o organograma vai mudar, esse vice-presidente não vai estar aí, o diretor também vai trocar, isso aqui vai mudar tudo. Se isso te deixar nervoso, se mudança te deixar nervoso, você está no lugar errado. A gente está aqui no lugar que a gente já construiu o futuro, e isso passa por mudança, e mais, eu espero que você puxe essa mudança. Esse é um pouco do clima do iFood inteiro. E às vezes eu falo assim e pergunto, o Fabrício empurra o iFood para ser assim. Não é o Fabrício que empurra, essa é a cultura do iFood inteiro. E o que a gente tem são milhares de pessoas
acreditando na nossa visão, se chama alimentar o futuro do mundo. A gente fala que pode dar não só comida, mas pensar em educação e meio ambiente, empurrar o país para frente com uma empresa grande. Eu tenho 6 mil pessoas que acreditam nisso e que fazem isso verdade todo dia, e é deles o mérito pelo iFood. E você, é a cada mês que você faz um encontro com suas pessoas e fica lá naquele papo, hein? Aquele papo é bom, hein? Parece um padre, hã? Ele está construindo uma religião. Eu não chamo. Marca é uma religião. Inclusive, só para dar uma dica para vocês, toda marca tem que ser religião. E para ser religião, você tem que encontrar um demônio. Tá? É verdade. A Apple não tem uma demônio, religião, não. E o demônio era a Microsoft. Então, não esqueça isso. Toda vez que você construir, você tem que ter uma coisa que é antagônica. Essa é uma imagem. Mas você está no conselhão. Qual é o seu papel lá como representante e voz da tecnologia? Só comentando o que você falou antes, a gente é uma empresa loucamente inovadora, mas loucamente disciplinada. Então isso que o Nizam falou, que é religião, que eu fico lá enchendo o saco todo mundo, é verdade. Isso é muito legal falar, tem várias startups aqui. Mesmo sendo loucamente inovador, você precisa ter a disciplina de todo mês, juntar todo mundo, colocar as metas, lembrar, dizer que está indo bem, dizer que está indo mal, ajustar a empresa entre quem está indo bem e quem está indo mal, tirar algumas pessoas, investir mais em outras, dar mais espaço. É fundamental ser uma empresa que, por mais que seja, olha, ele gosta de ter impacto positivo, etc., que seja focado em resultado. E a gente é muito focado em resultado. E eu acho isso fundamental para o iFood. Ao mesmo tempo, é muito importante para a gente ter mais impacto social, e participar do Conselhão, para mim, faz todo sentido do mundo. Aliás, eu elogio bastante. O Conselhão junta um monte de gente, de ONG, a empresário, a sindicato, a gente do governo, e discutem temas todo mês, todo bimestre. Acho que tem reuniões quase quinzenais discutindo como que o Brasil pode funcionar melhor. Alguém já me perguntou, crítico, mas e resolveu ou não resolveu? O ponto não é esse. Juntar um monte de gente diferente faz com que eu aprenda muito mais sobre uma ONG que eu não conhecia, sobre um sindicato que eu não falava, e que eles entendam as dificuldades que o empreendedor no Brasil tem, que, aliás, são 10 mil. Então, colocar todo mundo junto e empurrar junto faz muita diferença. Eu sou fã desse processo. E é impressionante, né? Porque é o tempo todo, você reúne as pessoas mensalmente, depois se reúne a cada ciclo, é isso? Agora a gente voltou para o outro assunto, que é o modelo de gestão. Sim. O modelo de gestão nosso é com aliás, eu copiei do Jorge Paulo. Jorge Paulo, royalties para vocês, então, porque a gente falou assim, a gente quer copiar a Ambev um dia, tá? Então, ele está aqui agora, um dia ele vai poder cobrar isso aí de volta. Mas a gente tem um nível de disciplina de, a cada 6 meses, sentar primeiro com 10 vice-presidentes, depois com 300 diretores, planejamos o semestre inteiro e a cada mês repassamos com todos os 6 mil pessoas da empresa o que está indo bem, o que está indo mal, verde, amarelo, vermelho. Promovemos, dando mais espaço para quem está indo bem, e temos que ajustar rapidamente dentro daquele mesmo mês o que está indo mal. Essa disciplina nervosa de dizer todo mês tem que ir melhor, todo mês eu tenho que fazer mais, é fundamental para que o iFood continue crescendo, dando certo e evoluindo. Essas coisas, tá bom. Essas coisas são muito importantes para vocês que estão começando empresas. O que eu estou perguntando a Fabrício não é sobre o negócio dele, é sobre o seu negócio. Então, para você entender o paralelo desse tipo de coisa aqui, tá? Porque não adianta nada você ficar só com sonho e não ter execução, porque aí vai virar pesadelo, aí é delírio, né? Então, eu acho que nós estamos aqui com uma pessoa que ela walk the talk. Nós somos graduados em Harvard e Harvard tem um moto maravilhoso da Harvard Business School, que o que você precisa construir is a business that makes a decent profit. Né? Decent profit. Entendeu? E isso eu acho maravilhoso. A decent profit já é uma coisa colossal. Decently. A decent profit, decently. Decent, é isso. A decent profit